Produzir figurinos, ensaiar diálogos, compor canções e ter habilidade com tintas e palavras foram as armas usadas como aliadas no combate ao trabalho precoce. Foram essas artes que trouxeram estudantes de escolas públicas do ensino fundamental para receberem o prêmio MPT na escola em Brasília. Uma alegria para os vencedores, porque a maioria deles nunca teve a oportunidade de sair do seu município. Mais de 2.000 quilômetros, essa foi a distância percorrida por esses jovens alunos. Eles saíram de cidades do interior do Ceará e desembarcaram em Brasília. As expressões nos rostos não esconderam a surpresa ao chegar na capital do país. São 10 alunos entre 10 e 22 anos. Para a maioria deles, essa é a primeira vez em um aeroporto. Assim, coisas comuns como andar de escada rolante se tornam algo bem especial. O elevador também é novidade. Para essa garotada, parece até parque de diversões. Eles são os vencedores nacionais do prêmio MPT na escola, uma iniciativa criada pelo Ministério Público do Trabalho para incentivar projetos literários, artísticos e culturais em 395 municípios do país. Para estar entre os vencedores e viajar até Brasília, foi preciso muito esforço e dedicação. Eles venceram também etapas municipais e estaduais. Agora, a animação é o que não falta. E como nenhum deles conhece a capital do país, nada melhor do que começar a estadia do que um passeio pelos principais pontos da cidade. E aí, galera, todo mundo animado? Sim! Ainda dentro do ônibus, a curiosidade no olhar de quem vai mergulhar em uma verdadeira aula de história e arquitetura. São jovens que não têm uma vida nada fácil. Muitos deles vivem em áreas rurais e com pouco acesso à cultura e diversão. Então essa é a hora de aproveitar e caprichar nas fotos. Tô achando muito legal, eu nunca tinha vindo aqui antes e é um prazer estar aqui pessoalmente. Os monumentos e paisagens prometem servir de inspiração para os próximos trabalhos. Eu espero que eles aprendam bastante, né? Eu estou passando bastante informações, né, para eles sobre a história de Brasília, né, sobre a construção de Brasília, sobre os artistas, né, que Juscelino convidou para participar da construção de Brasília, que é essa cidade maravilhosa, né, um museu a céu aberto, né? O concurso tinha como tema o fim do trabalho infantil. Os garotos desenvolveram trabalhos sobre essa prática vivida por mais de 3 milhões de crianças em todo o país. O processo primeiro começa com a sensibilização dos educadores, para que estejam com um olhar sensível de perceber sinais de situação de trabalho, seja naqueles sinais que acontecem nas marcas físicas, como, por exemplo, o sono, o chegar atrasado, o faltar à escola. A partir dessa identificação desses problemas, fazer uma intervenção. O prêmio MPT na escola conta com 6 categorias. São elas: conto, curta-metragem, esquete teatral, música, pintura e poesia. Essa turminha aqui ficou em primeiro lugar no teatro. Qual que é o nome e a idade de vocês? Meu nome é Julia Bel e tenho 10 anos. Leonardo Bruno e tenho 13 anos. Tony, tenho 10 anos. Adrian, tenho 11 anos. Eles são do município de Arati, no Ceará, e apresentaram a peça Antonieta no Mundo do Peteca. A obra conta a história de uma menina vítima de trabalho doméstico e alerta para os prejuízos dessa prática. Infelizmente, essa era uma realidade comum para a pequena Julia Bel. Com apenas 10 anos, a menina já trabalhou com os pais, vendendo produtos na praia. Mas depois do MPT na escola, ela se apaixonou pelo teatro e já aprendeu a lição. E você gosta lá do Peteca? Amo. O que você faz lá? Eu faço teatro, faço essas coisas assim. E o que você aprendeu no Peteca que você me contou ali? Eu aprendi que criança não trabalha e sim estuda. Os professores são testemunhas da mudança na vida dessas crianças. Uns 2 anos atrás eram os meninos dispersos que viviam na rua. Quando a gente passou a fazer o teatro, tá? Então eles passou a se dedicar ao teatro, né? Então aquilo eles não fazem mais, menino da rua. E a gente também tem ajuda da comunidade, dos pais deles também, a gente conta com a ajuda deles também. Durante o passeio, a Samela se juntou aos vencedores do estado do Ceará.
Ela é do município de Ladário, no Mato Grosso do Sul, e ficou em primeiro lugar na categoria curta-metragem. Apaixonada pelo cinema, logo pediu para brincar com a câmera da nossa equipe. E não é que ela leva jeito mesmo? O MPT na escola se tornou muito mais do que um prêmio para a garota de 12 anos. Foi muito boa, porque eu aprendi muito com os colegas, né? E foi bom trabalhar em grupo com todos os meus colegas da escola. Aí eu aprendi que criança não deve trabalhar, que tem que deixar isso para os mais velhos, tem que estudar, brincar e aproveitar a juventude. Agora chegou o grande momento da premiação. Impossível não notar a ansiedade nos olhares. Vai ser a primeira apresentação para um público tão ilustre. O MPT na escola foi lançado em 2009 e beneficia cerca de 600 mil alunos por ano. Presente em todas as regiões do país, esta é a primeira vez que os vencedores vêm receber o prêmio pessoalmente, aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília. E esse projeto aparece para essas crianças, para esses adolescentes, como uma motivação. Então, por exemplo, essas crianças que vieram aqui na sua primeira viagem a Brasília, de estar participando desse momento, de receber uma premiação nacional, ela sai muito motivada para dar continuidade, para ter um projeto de vida e ter a esperança de que podem vencer todas as dificuldades que forem surgindo ao longo da vida. Então, tem sido um projeto que tem proporcionado um fortalecimento da rede de proteção da criança e adolescente, um olhar mais atento das pessoas, dos profissionais com relação a essa questão, com o objetivo principal de romper as barreiras culturais. Né, os mitos, aquela fala que ainda temos ainda muito na sociedade, de que busca justificar o trabalho infantil na questão da pobreza, na questão da prevenção da violência e outros fatores apontados, né, para justificar o trabalho infantil. E nós consideramos que seja fundamental romper essas barreiras culturais, que a partir desse rompimento nós teremos uma sociedade que não tolere, que não explore, que nem permita a exploração do trabalho infantil. Esta é a segunda edição nacional do concurso. Os garotos receberam os prêmios das mãos do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Para chegar neste momento, eles passaram por uma banca julgadora nacional formada por 42 membros. Vou declamar para vocês o assunto trabalhado. É um caso muito sério que precisa ser lembrado. Esse assunto é importante, de grande reflexão. Quando a criança deixa a escola para viver na exploração, trocando o lápis pela enxada, o caderno pela prisão, tirando o direito de estudar e de ter educação. Ao todo, foram distribuídos R$240 mil em prêmios. Mas a maior conquista é o sorriso dessas crianças estudando e longe do trabalho. A gente tem um município que, infelizmente, o índice de trabalho infantil ainda é muito grande. E as crianças, elas, no lugar de estarem só um período na escola, com o projeto, certo, o MPT, elas estão agora com o segundo turno na escola. Então, elas vão um horário para a escola para estudar e no outro horário elas vão praticar as atividades do projeto. E com isso a gente vem mudando a história de crianças. O mais interessante, o boom desse projeto é a gente conseguir mudar a cultura familiar, a cultura regional, que a criança ela tem que estar na escola. O Rodrigo e o Igor são de Redenção, no Ceará. Eles foram os vencedores na categoria música. Do que fala a letra da música de vocês? Como o título já sugere, sobre o trabalho precoce, que no nosso interior é um pouco já meio que comum. É uma coisa quase passada de pai para filho. E qual foi a inspiração para compor essa música? A convivência que a gente tem lá. Porque eu mesmo já convivi isso, já trabalhei com meu avô no roçado, e é isso. E vocês podem dar uma palhinha pra gente aí, como é que é a música? Vamos lá. Criança não é pra tá puxando uma carroça, criança não foi feita pro trabalho na roça, trabalho precoce, realidade que é nossa, criança é pra tá na escola, estudando, escola mais, para as crianças que necessitam. Escola mais para as crianças que acreditam. A turma gostou tanto da experiência em Brasília que, após a cerimônia de premiação, aproveitou para dar mais um passeio pela cidade. No dia seguinte, já no aeroporto, as expressões de saudade já começam a aparecer. Para cada um deles fica uma lembrança inesquecível. Eu gostei de ir no hotel, estar lá no hotel. Do shopping que a gente foi lá. Foi maravilhoso o conhecimento. Só de sair de casa já é muita coisa, né? E conhecer um lugar tão importante
no Brasil, assim, é muito bom, é muito gratificante mesmo. O que mais você gostou daqui de Brasília? Da estrutura, o contraste do verde com o cinza. Agora eles embarcam de volta para casa com a certeza de que não levam na bagagem apenas os troféus. Que as famílias não sejam tolerantes e que nenhum cidadão seja tolerante com a criança fora da escola. Que nenhum cidadão seja tolerante com a criança explorada no trabalho ou em qualquer outro tipo de exploração.